Olá, 5 de novembro de 2018, as principais notícias desta segunda-feira estão aqui na TV Difusora. Mais de 200 mil fazem prova do Enem no Maranhão. O primeiro dia do exame foi bastante movimentado em todo o estado. No esporte, a alegria do Pinheiro, que subiu para a Série A do Maranhense. Tristeza do Sampaio, que praticamente está rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Cartórios eleitorais voltam a fazer alistamento eleitoral, transferência de domicílio, entre outras atividades. E na volta do quadro que vem por aí, vamos falar sobre os desafios do próximo governo na área do ensino superior. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e mais 2 minutos, estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado, aqui pela TV Difusora, em especial os amigos aí em Imperatriz, na segunda maior cidade do estado, acompanhando a nossa programação aqui da TV Difusora. E olha que estamos agora com o horário de verão que começou na madrugada de domingo, mas a nossa programação não terá alteração. Portanto, Bom Dia Maranhão às 7 horas, às 6 da manhã, o nosso Bandeira 2, sem alteração a nossa programação local aqui da TV Difusora. Uma ótima semana para você que nos acompanha. Mais de 216 mil candidatos realizaram ontem as provas da primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O número de faltosos foi o menor de todos os exames e a movimentação, olha, foi intensa nos locais de prova. Mesmo bem antes dos portões abrirem, filas já se formavam nas portas dos locais de prova. Nesta escola no centro de São Luís, às 10 horas da manhã, já tinha muita gente aguardando na entrada. Nesta universidade, no bairro do Renascença, uma grande quantidade de candidatos também. As pessoas, a grande maioria estudantes, se concentraram na entrada principal à espera da abertura do portão. Às 11 horas da manhã, em ponto, os alunos tiveram acesso à universidade, ainda para fazer o Enem, mas com a expectativa de retornar futuramente, já aprovado no exame. Eu me preparei bastante o ano todo, venho estudando no segundo ano ainda. Os professores dão algumas matérias, assim, professora de redação tenta dar algum tema que é parecido com o Enem, como já teve nos outros Enems passados. E eu acho que esse ano vai ser bom. Estudantes e pais, muitos fazem questão de acompanhar os filhos até instantes finais para o início do exame. É o caso de Dona Cleonice, que há 3 vestibulares acompanha a filha Andressa até poucos minutos do começo das provas. Para ela, a educação sempre será prioridade. Toda vez eu levo, espero sair tudo direitinho. Estudei muito na escola, também teve os simulados, a gente também fez preparatório, teve o terceirão no Tiraférias, então a gente estudou muito. E até ontem eu estava estudando para redação. Pais que acompanham os filhos até na realização das provas. É o caso de seu João, de 63 anos. Formado em jornalismo e biblioteconomia, busca a 3ª graduação, Direito. A filha tenta a aprovação no curso de engenharia. Ela quer fazer também engenharia de computação, não quer outro curso. Quer engenharia de computação? Já passou na primeira etapa da UEMA e vai fazer agora. Eu quero Direito. É um sonho? Como é que é? Um sonho, porque a gente vê muitos advogados que não sabem. Se forma e fica estagnado. Eu vou para cima, eu vou vencer. O Enem 2018 coincide com o início do horário de verão no Brasil e a manutenção de 4 fusos horários para a realização das provas. No Maranhão, os portões abriram pontualmente às 11 horas da manhã e fecharam ao meio-dia. Próximo ao horário do fechamento dos portões, muita gente teve que acelerar o passo para não perder o primeiro dia de prova. Mesmo assim, ainda teve candidato chegando atrasado ou esquecendo o documento e perdendo o exame. Em todo o Brasil, mais de 5,5 milhões de candidatos se inscreveram no Enem deste ano. As provas serão realizadas em 1.725 municípios brasileiros. A estrutura para a aplicação do exame envolve 10.718 locais de aplicação das provas, 155.254 salas e mais de 500 mil de colaboradores. Foram impressas 11 milhões e 500 mil provas, 12 cadernos de questões diferentes e uma videoprova em Libras para garantir a acessibilidade. E no Maranhão, mais de 216 mil, número alto aí de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Confira agora o nosso giro de notícias. O Colégio Universitário abre a partir de hoje o processo seletivo 2019. As inscrições vão até o dia 16 de novembro. Serão ofertadas 160 vagas, divididas para o ensino fundamental, médio regular e o curso técnico de nível médio integrado em administração, meio ambiente e técnico em enfermagem.
O processo seletivo terá uma única etapa, constituída por provas com questões objetivas e discursivas. O curso técnico em enfermagem será oferecido aos candidatos que já concluíram o ensino médio ou que o concluirão no ano letivo 2018. As contas de energia devem ficar mais baratas neste mês de novembro. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, a bandeira tarifária vai passar de vermelha para amarela. Com a mudança, a tarifa que era de R$ 5,00 a cada 100 kWh consumidos vai passar para R$ 1,00. Essa tarifa mais alta cobrada nos últimos 5 meses pode ser alterada agora em função do período de chuvas. Com o nível mais elevado dos reservatórios das usinas hidrelétricas, é possível produzir mais e, consequentemente, reduzir os preços. Começa hoje e vai até o dia 9 de novembro a 13ª Semana Nacional de Conciliação no Centro de Solução de Conflitos do Fórum de São Luís, no bairro do Calhau. Na pauta de audiências, foram agendados mais de 10 mil processos em todo o estado. As audiências serão realizadas nas varas cíveis e da família e no Centro de Conciliação em parceria com diversas instituições e empresas. O Centro de Conciliação e Mediação da Justiça de Segundo Grau fica instalado no prédio sede do Tribunal de Justiça do Estado, na Praça Pedro II, no centro da capital. Um adolescente provocou um grave acidente na Estiva neste fim de semana. Um acidente ocorreu na noite de sábado no quilômetro 22 da BR-135. O acidente ocorreu na noite do último sábado, no quilômetro 22 da BR-135, em São Luís, na altura do bairro da Estiva. Um adolescente de 17 anos conduzia o carro segundo a Polícia Rodoviária Federal, quando perdeu o controle da direção e bateu contra o muro desta casa, que fica à margem da BR, e atropelou uma pessoa. Francisco estava na porta, conversando com outras 2 pessoas. Ele foi atingido e ficou com um ferimento na perna. Foi meu irmão que estava sentado ali, bem ali onde está aquela coisa, meu irmão que estava sentado. Ele viu o carro vindo de lá para cá. Ele gritou, ela viu um carro. Eu pensava que ele estava com brincadeira. Já vi o bagulhada vindo de lá para cá e a poeira. Aí não me lembro mais de nada. Eu caí. Já veio capotando? Já veio rodando assim, ó. O carro capotou a uns 20 metros de distância até parar com os pneus virados para cima após se chocar contra um muro. Antes, se chocou contra a porta da casa de seu José e na quina de um outro muro. Com a força do impacto, a placa que indicava a parada de ônibus foi parar no telhado. Quando eu entrei na sala eu vi a pancada, mas os vizinhos que estavam lá naquelas paradas lá, disse que o carro, quando já veio dali, veio com mais ou menos capotando assim com 4 a 5 metros de altura, capotando. Entendeu? Foi um negócio horrível, viu? Um desesperador. Pela BR, os veículos trafegam em alta velocidade. É comum flagrar carros e caminhões transitando acima de 80 km por hora. Não foi a primeira vez que seu José e a família viveram uma situação semelhante. A primeira vez foi uma carreta que caiu aqui dentro dessa vala aí. E outra carreta virou com botijão de gás lá na frente. E uma carreta virou com carregada de brama. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o adolescente de 17 anos e os tutores já foram identificados e serão responsabilizados pelos danos e transtornos causados no acidente. O Código de Trânsito Brasileiro não permite que menores de 18 anos dirijam veículo automotor. Ainda durante o feriado prolongado, outros acidentes graves ocorreram. Na BR-222, entre os municípios de Vitória do Mearim e Arari, o condutor de um carro perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu contra uma árvore. Os 2 ocupantes morreram. Neste final de semana, dentro da operação desencadeada pela Polícia Rodoviária Federal, um acidente envolvendo uma motocicleta e uma viatura da Polícia Militar resultou na morte do condutor da moto, um senhor de 70 anos de idade. O caso aconteceu na tarde do último sábado, na cidade de Grajaú. Nos 2 primeiros dias de operação, segundo relatórios divulgados pela Polícia Rodoviária Federal, foram registrados 12 acidentes com 24 pessoas feridas e 3 mortes. Mas estes números devem sofrer alterações. O balanço oficial da Operação Finados deve ser divulgado pela Polícia Rodoviária Federal nesta segunda-feira. Já está comigo o Silvão Alves. Silvão, bom dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Silvão, o Eduardo deu um número parcial aqui dessa operação. Vai ser, nós vamos ter 12 acidentes até agora registrados, cadê? É um número parcial. 24 feridos. 24 feridos, é um número altíssimo, alto, né? Muito alto, E esse resultado deve ser divulgado daqui a pouco, né?
E infelizmente nós tivemos um outro acidente que contribuiu muito para esse aumento do número de mortos e feridos. Foi esse acidente que houve também ontem lá na na BR-402, que é a estrada que dá acesso à Barreirinha, lá na região do município de Humberto de Campos, onde uma caminhonete tombou e lá, só para você ter uma ideia, foram 12 pessoas feridas, pessoas que estavam viajando na carroceria e infelizmente 2 acabaram morrendo, né? E aí vários acidentes de sexta-feira para cá, começou com aquele lá ainda na 222, lá entre Vitória e Arari, que morreram tio e sobrinho, né? E por aí, exato, e por aí nós tivemos realmente um número muito alto de acidentes durante esse fim de semana prolongado. Silvana, lá em Balsas, na região sul, nós tivemos uma apreensão de munições e fuzis, Silvana. Exato, foram fuzis 762, né? Geralmente esses armamentos eles são utilizados por integrantes de quadrilhas, dessas que assaltam agências bancárias. Porque geralmente eles mandam esse armamento, né, na frente, para depois arregimentar os integrantes da quadrilha para fazer o assalto. Só para você ter uma ideia, foram mais de 3.000 munições apreendidas, cartuchos, bala de pistola, né, e também balas de fuzil que acabaram sendo apreendidas lá pela polícia. Foi uma ação da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Desse ano, exatamente, uma das maiores apreensões deste ano. A polícia ainda não divulgou os detalhes dessa operação, porque ainda está tentando localizar os indivíduos que provavelmente estariam lá na região já se preparando provavelmente para atacar alguma agência bancária lá dos municípios da região. Mas, de qualquer forma, o material utilizado, pistola, fuzil 762, 765, também pistola .40, não é? Todo esse armamento foi apreendido nessa operação feita pela Polícia Militar lá em Balsas. Silvana, ontem à noite, assaltantes de ônibus foram presos aí, inclusive pelos novos policiais já? Os policiais já a serviço do 9º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão, eles acabaram conseguindo prender aqui na Avenida Getúlio Vargas, nesse trecho aqui próximo ali da antiga Comabel, 2 indivíduos em atitude suspeita dentro do ônibus da linha do São Raimundo, e lá na revista pessoal eles encontraram um revólver calibre 32 dentro da mochila, dentro da bolsa, e fizeram a prisão dos dois, Lucas de Almeida Moraes e o Maxwell Alexandre Pereira Teixeira, que foram conduzidos já pelos novos policiais nessa abordagem feita para o plantão central ali da Rua do Norte, onde eles foram autuados em flagrante. Tinham 2 carteiras, né, de estudantes, que estavam também dentro da mochila, e ali são sinais de organização criminosa que eles simbolizam através de tatuagem no corpo, né? Que é uma característica utilizada justamente por esses bandidos para serem identificados como integrantes de organização criminosa. Ainda na noite de ontem nós tivemos um casal que foi preso com drogas. Aqui na região aqui da Pocinha, aqui na região do bairro da Liberdade, o pessoal da equipe Tornado, que é o policiamento motorizado do 9º Batalhão, prendeu a Mauriane Costa Penha da Silva e o companheiro dela, que foi preso, José Luiz França de Souza, né, que estavam com mais de 300 trouxas de droga, né, dinheiro trocado, balança de precisão e todo o material, todo o apetrecho que eles usam justamente para embalar e manusear a droga. Silvão, boa semana para você. Ok, boa semana a todos, Adalberto, bom dia. São 7 horas e mais 14 minutos, 7h14, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Olha, os cartórios eleitorais de todo o país voltam a realizar, a partir de hoje, os serviços de alistamento eleitoral, transferência de domicílio e também revisão de dados cadastrais, entre outras atividades que estavam suspensas por conta das eleições, não é? Quem tem mais detalhes para nós, mais informações agora, Eduardo Aleceira, participando ao vivo aqui do nosso Bom Dia. Oi, Eduardo, você está aí na Areinha, um bom dia para você. Olá, muito bom dia, Adalberto, bom dia a todos que acompanham, bom dia Maranhão. A gente fala ao vivo aqui em frente ao Tribunal Regional Eleitoral, como você disse, Adalberto, algumas atividades que estavam suspensas aí, fechadas o Cadastro Nacional de Eleitores desde o dia 10 de maio por conta das eleições gerais que já foram encerradas. As atenções
por conta das eleições, estavam concentradas aqui no Tribunal Regional Eleitoral, mas os cartórios eleitorais voltam a funcionar a partir de hoje. São várias atividades, Adalberto, como você citou aí. A gente vai explicar aqui para os eleitores o alistamento que pode ser feito já a partir de hoje, que é uma operação realizada para a obtenção do título de eleitor, que é um procedimento obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para pessoas aí entre 16 e menores de 18 anos, analfabetos e também maiores de 70 anos de idade. A revisão do título, que é realizada para modificar qualquer dado do eleitor, constante no cadastro da Justiça Eleitoral, a transferência, que é a operação realizada quando o eleitor muda de domicílio eleitoral, ou seja, de um município para outro. Também uma outra atividade que pode ser feita é a segunda via do título eleitoral, esse documento que deve ser solicitado quando o eleitor com inscrição regular não desejar realizar nenhuma modificação em seus dados cadastrais junto à Justiça Eleitoral, apenas para obter a segunda via do título eleitoral e também a certidão de quitação eleitoral. Se o eleitor estiver quite com a Justiça Eleitoral, poderá obter o documento na hora em qualquer unidade de atendimento da Justiça Eleitoral ou pela internet. A gente lembra, Adalberto, que várias dessas atividades podem ser feitas tanto presencialmente, as pessoas que quiserem procurar os cartórios eleitorais, ou também pela internet. Hoje a Justiça Eleitoral, assim como vários outros estabelecimentos, enfim, hoje praticamente quase tudo dá para se resolver pela internet. Então a Justiça Eleitoral aí ela justamente passa essa dica. As pessoas podem fazer esses tipos de atividades que eu citei aqui, questão de alistamento, revisão, segunda via, podem ser feitos presencialmente ou então pela internet. A orientação que a Justiça Eleitoral repassa aos cidadãos. Voltamos com você no estúdio, Adalberto. Uma ótima semana a todos. Obrigado, Eduardo. Boa semana para você também. No próximo bloco, no quadro que vem por aí, os desafios do novo governo na área do ensino superior. E mais, governador Flávio Dino marca data e horário da posse, assunto para John Coutrin depois do intervalo. São 7 horas e mais 15 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já já. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo aqui na TV Difusora. São 7 horas e 19 minutos. A partir de hoje, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão autônomo da Organização dos Estados Americanos, OEA, vai enviar delegação ao Brasil para coletar informações sobre violações de direitos humanos. A visita se estende até o dia 12 de novembro. De acordo com nota divulgada pelo Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, a comissão terá como focos principais discriminação, desigualdade, pobreza, institucionalidade democrática e políticas públicas em direitos humanos. Dentro desses eixos, a comissão dará especial atenção aos grupos que historicamente se encontram em situação de discriminação, vulnerabilidade e exclusão. E hoje nós voltamos com um quadro que traça cenários e desafios do governo federal a partir de janeiro do ano que vem. Já falamos aqui sobre economia, meio ambiente, direitos humanos e hoje o tema é o ensino superior. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, professor Antônio Gonçalves. Professor, bom dia. Bom dia, Adalberto. Professor, uma das medidas anunciadas até agora foi a saída das universidades do Ministério da Educação e Cultura, do MEC, para o Ministério da Ciência e Tecnologia, dentro dessa proposta de enxugamento aí da máquina, enfim. Como é que o senhor observa essa medida do ponto de vista da gestão e que impactos ela deve trazer para o ensino superior? Bom, a Constituição Federal, ela estabelecia que a União deveria gastar 18% do seu orçamento em educação. Com a emenda constitucional 95, essa regra mudou e passa a ser o orçamento de 2017 mais a inflação do período. De qualquer modo, a educação ela tem uma rubrica na Constituição, não é? Quando a universidade sai do Ministério da Educação e vai para a Ciência e Tecnologia, ela não está mais submetida a este orçamento da educação. Então a gente está temendo pelo financiamento público da universidade pública. Uma fala do presidente eleito dá conta de que ele fez uma avaliação, na verdade fez uma declaração à imprensa dizendo que, pegando as 200, que ele chama melhores faculdades, não tem nenhuma brasileira. Segundo ele, isso é errado. Como é que o senhor avalia essa fala? E que conceito está por trás de uma avaliação como essa do ensino superior? Primeiro, o desconhecimento do que é uma faculdade que faz ensino, de uma universidade que faz ensino, pesquisa e extensão. O hackeamento ele é muito perverso, porque
a universidade ela pode cumprir um papel extremamente relevante no seu local. Por exemplo, aqui no Maranhão, a Universidade Federal do Maranhão tem um papel extremamente importante, e quando você submete essa importância a um ranqueamento internacional, você limita, na verdade, as potencialidades de contribuição que a universidade tem para com a comunidade. Então, é errado achar que o ranqueamento é um parâmetro prioritário de avaliação das universidades. Um outro aspecto que foi já ventilado é a possibilidade de um foco do desenvolvimento de pesquisas ou de investimento ou de atenção principal nas pesquisas que tenham relação direta com o mercado, voltados para o mercado, não é? Que prejuízo teriam, que áreas teriam maior prejuízo a partir dessa visão, caso ela venha de fato a ser implementada? As pesquisas das áreas de humanas e sociais. Então, a saída das universidades do MEC para a ciência e tecnologia vai ficar sem orçamento, né? Esse é o primeiro ponto. Isso vai levar as universidades a ter que buscar financiamento na iniciativa privada, que essa é a lógica de privatizar as universidades. E aí buscar financiamento no mercado significa dizer que as pesquisas vão estar submetidas à lógica do mercado. Então as áreas de ciências humanas e sociais têm menos interesse do mercado, inclusive incomodam muito o mercado porque fazem pesquisas críticas em relação a essa questão da influência do mercado e do capitalismo na sociedade. Há um princípio na Constituição, no artigo 206, que trata de um princípio da gratuidade do ensino, não é? O presidente eleito fala sobre cobrança em universidades públicas, inclusive, segundo ele, porque muitos alunos são egressos de universidades particulares. Então, aqueles alunos de maior renda teriam que pagar pelo ensino. Como é que como é que o sindicato avalia essa medida? Então, essa medida ela não vai resolver em nada. Primeiro, já se tem estudo mostrando que cobrar mensalidade não vai ter impacto algum no financiamento da universidade. Tem que ter mudança na Constituição, porque a Constituição prevê que a educação ela é um direito, ela não é um serviço, não é uma mercadoria a ser vendida pelo Estado. Então já há uma quebra na conceituação do que é educação. Esse é um ponto relevante. Segundo, vai criar dentro do ambiente universitário segregação. Aqueles que pagam mensalidade, os que não pagam, os cotistas. E existem outras maneiras de você corrigir isso. Seria, por exemplo, fazer uma reforma tributária que fosse progressiva. Aí os ricos pagariam mais imposto, que isso não acontece no Brasil, e não haveria necessidade de se cobrar mensalidade na universidade. Então, cobrar mensalidade não é a saída nem para o financiamento e nem para o caráter do direito que deve ter a educação no Brasil. A justificativa dada é que esses recursos reforçariam o ensino básico, e aproveito para falar com o senhor sobre uma outra proposta aí já ventilada de a ampliação do ensino à distância, inclusive em áreas onde nunca isso aconteceu no país. É muito perverso contrapor o orçamento da universidade com o ensino básico, fundamental, porque eles não são concorrentes. Na verdade, precisa ter prioridade no ensino básico. Eu até entenderia isso, que a gente precisa realmente diminuir o analfabetismo no Brasil, que ainda é muito grande. Mas não é o orçamento da universidade que está sugando recursos do ensino básico. O que suga recursos da educação como um todo do orçamento público, é a dívida pública, que consome quase metade do orçamento, com pagamento de juros e serviços da dívida. No que tange a educação à distância, é um horror, porque a educação à distância ela tem o seu papel, mas não nas séries iniciais, né? Imagine um pai e uma mãe que tem que trabalhar, que já não tem creche para colocar seus filhos, quando chega na pré-escola e no ensino fundamental, ele ainda vai ter que usar as ferramentas de tecnologia para ter acesso ao ensino à distância. Isso realmente vai comprometer sobremaneira o processo de ensino-aprendizagem e também não vai resolver o problema educacional no Brasil. Como é que você observou nesse período pré-eleitoral as situações relacionadas às universidades, inclusive ferindo o próprio princípio da autonomia dessas universidades e o posicionamento, inclusive, do Supremo Tribunal Federal em relação a essas ações que aconteceram nesse período pré-eleitoral? Então, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entrou com uma ação no Supremo e nós, do Antissindicato Nacional, entramos como amicus curiae, amigos da Corte. Nós subscrevemos essa ação. Na semana passada houve uma sessão do Supremo Tribunal Federal que deixou muito claro que a universidade tem a sua autonomia. Acho que foi um grande recado para o futuro governo, de que a universidade ela tem autonomia constitucional e aí iria um espaço de livre circulação de ideias. Não se pode tutelar
o conhecimento dentro da universidade. Já se fala, inclusive, ferindo essa autonomia, sobre a questão da escolha dos reitores das universidades, de uma interferência mais direta, digamos assim, do governo federal. Como é que o sindicato avalia isso? Isso. Nós já temos críticas à lei lá do Fernando Henrique Cardoso, que submete a escolha de reitores a uma lista. A gente já queria que fosse uma escolha da comunidade. É um retrocesso, porque o governo está sinalizando, na verdade, com a indicação de interventores, como a gente teve no regime militar, na nossa UFMA, um reitor que ficou 2 décadas. Isso é um grande retrocesso e, obviamente, vai ter muita resistência da comunidade universitária e da sociedade como um todo, que está se apropriando ainda das propostas, porque a gente teve um período eleitoral em que a polarização impediu que as pessoas tomassem conhecimento das propostas para políticas públicas como a educação. Então vai ter muita resistência, certamente, no Congresso também, porque muitas dessas medidas vão requerer 3/5, na votação no Congresso. E certamente isso vai ter muita resistência. Como se observa a discussão em torno da escola sem partido, os projetos, inclusive aqui no município, voltam à pauta no Legislativo. Já há uma indicação, uma sinalização de uma concordância, digamos assim, do governo federal quanto a essa questão, quando fala em um cuidado que se deve ter com doutrinação, enfim. Aquele espaço de salas de aula que até então, no espaço onde havia essa autonomia, está ameaçado? Está. Na verdade, se está fazendo uma caça aos professores, o que é muito perverso. Tem uma deputada aí de Santa Catarina que estava criando um site para que os professores fossem denunciados, aqueles que estivessem fazendo doutrinação, num completo desconhecimento do que se passa dentro das escolas brasileiras. Não é a questão de conteúdo que é o grande problema, é a questão das condições de trabalho, da remuneração dos trabalhadores, falta de laboratórios, recursos pedagógicos. Então se cria um bode expiatório, que é a questão ideológica, para se fazer uma doutrinação às avessas, porque eles querem trazer de volta disciplinas como educação moral e cívica. Isso é doutrinação às avessas, quer dizer, é uma questão ideológica também. E isso não se dá na escola brasileira. Querem, por exemplo, diz que extinguir Paulo Freire, da educação, o patrono da educação, que inspira diversos países pelo mundo. Se você pegar pelo PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, Singapura é o país que tem a melhor avaliação, e você pergunta para os gestores de Singapura, quem inspira o processo educacional daquele país? Paulo Freire, porque prega uma educação com criticidade e tudo. E aqui no Brasil a gente nem chegou a implementar Paulo Freire, já está se culpando Paulo Freire pela doutrinação comunista dentro das escolas. É um completo desconhecimento realmente do que se passa na educação do país. A primeira viagem internacional do presidente eleito se dará para o Chile, não é? O que nós temos que aprender com o Chile em relação ao ensino superior? Porque lá o que se percebe ao longo da história é cada vez mais uma privatização de fato desse ensino, professor? O Chile, na década de 70, na época da ditadura do Pinochet, foi escolhido pelos Estados Unidos para ser um modelo de liberalismo na América Latina. E lá o ensino superior ele é pago. Então ele é para poucos, e aqui no Brasil está se querendo fazer a mesma coisa. Lá eles já estão revendo isso, porque as famílias estão endividadas e não estão conseguindo pagar mensalidade. Então nós estamos repetindo os erros do Chile. E no que tange a Previdência também, que lá os aposentados não estão conseguindo ter remuneração. Então a gente tem que ter um olhar muito crítico e defender a educação pública, gratuita, de qualidade, laica, socialmente referenciada. Então esse é o nosso mantra no sindicato, e as universidades têm incorporado isso como seu norte. Professor, muito obrigado pela entrevista, aqui pelas informações e esclarecimentos aqui no Bom Dia Maranhão. Roberto, eu agradeço e parabenizo a iniciativa de se fazer uma série sobre temas, já que não foi possível fazer isso durante a campanha eleitoral, infelizmente. Infelizmente. Obrigado, professor. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, vamos mudar de assunto. No bairro do Anjo da Guarda, quem precisa circular diariamente pela avenida principal, a Moçambique, tem reclamado de transtornos causados por motoristas que estacionam de forma irregular. O principal problema seria a dificuldade no trânsito de veículos e embarque de passageiros. O problema está na Avenida Moçambique, via principal que dá acesso ao bairro do Anjo da Guarda. Trafegar no local está cada vez mais complicado devido à quantidade de carros que realizam transporte alternativo e que ficam estacionados à espera de passageiros. Nem mesmo os ônibus conseguem mais parar nos pontos. É complicado, porque
Aqui, ó, onde a gente estaciona aqui na parada não pode mais, tem que parar no meio da pista, porque aqui não tem espaço. Usuários do transporte público também reclamam da situação que prejudica na hora de pegar a condução, principalmente para quem possui dificuldades de locomoção. Sempre quando ele fica mais cheio lotado aqui, né, atrapalha, tem que parar na alta faixa, né? Esse tudo então na frente aqui, né, e é parado de ônibus, e não ter, né? Quer dizer que é transporte também, faz mesmo itinerário também, mas outra coletivo, né? Até a placa que indicava que aqui existe uma parada de ônibus foi arrancada, de acordo com esse taxista, pelos próprios motoristas que atuam no transporte alternativo. Eles arrancaram a placa do local e jogaram fora. Eu juntei a placa e guardei ela para hoje ser mostrado para vocês. Como você vê que ela é uma parada e ela foi arrancada a placa, eles fazem fila dupla para pegar as corridas na nossa frente. Inclusive tinha que ter respeito com a gente, porque aqui é um posto de táxi muito antigo. Nós trabalhamos aqui há mais de 30 anos. Aqui já morreu o taxista, ficou filho, já ficou neto, trabalhando na função. A presença dos carrinhos, como são popularmente conhecidos, também tem gerado transtornos para os taxistas, que são regulamentados para realizar o transporte de passageiros. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes informou que realiza rotineiramente fiscalização do transporte regular de passageiros na capital maranhense, em vários pontos da cidade, o que já resultou na autuação e apreensão de vários veículos. A SMTT comunica ainda que as fiscalizações são feitas diariamente em áreas específicas de São Luís. Vamos falar de política? John Coutrinho já está comigo aqui. John, um ótimo dia para você, boa semana. Bom dia, Adalberto. Ô John, o governador Flávio Dino marcou já a data e o horário da posse? Marcou. Ontem, Adalberto, incrível que ele marcou para a mesma data, mesmo horário da posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. Inclusive tem manifestação dele no Twitter que confirma isso. Posse dia 1º de janeiro, às 16 horas, e aí o Flávio se manifestou através do Twitter dizendo que será uma posse, né, democrática, claro, diferente de uma outra que acontecerá no mesmo horário e na mesma data. Claro, se referindo ao presidente Jair Bolsonaro. Portanto, confirmado então, Adalberto, todos convidados então para a posse do governador reeleito Flávio Dino no dia 1º de janeiro às 4 horas. Ô João, o site diz que Bolsonaro faz acusação falsa a Sarney Filho de vender parte da Amazônia? Uma polêmica muito grande, Adalberto, aí que diante de uma declaração feita pelo Jair Bolsonaro em relação ao Zequinha Sarney, até então, na época, ministro do Meio Ambiente do presidente Michel Temer. O que o Bolsonaro disse? Bolsonaro disse que o Zequinha Sarney estaria vendendo uma parte da Amazônia para os americanos. Mas aí o site nacional, Brasil 247, informou o seguinte, que na verdade foi um acordo assinado no ano de 2017 entre o Ministério do Meio Ambiente, na época comandado pelo Zequinha Sarney, ou seja, Sarney Filho, com os Estados Unidos e com o Banco Mundial e com ONGs americanas e ONGs brasileiras. Para que seria esse acordo, Adalberto? Para que transformasse 3 milhões de hectares da Amazônia em unidades de conservação, investimento aí de algo em torno de 60 milhões, e aí na verdade não seria, segundo o site, uma venda da Amazônia, mas um acordo entre eles para transformar essa parcela ali da Amazônia, 3 milhões de hectares, em unidades de conservação, e aí, ou seja, desmistificando a fala do Jair Bolsonaro, no qual ele afirmou que estariam sido vendidos ali lotes da Amazônia. Mas no caso aí, na verdade, não é isso, trata-se apenas de um acordo. Bom, por falar em acordo, vamos falar sobre o uso da base de Alcântara, não é? Durante vários governos aí a gente tem observado esse discurso que trata da questão do uso comercial, inclusive, da base. Ao que parece, ele vai continuar no próximo governo. Vai continuar. A declaração feita pelo próximo ministro, né, é o Marcos Pontes, próximo ministro de Ciência e Tecnologia do governo Bolsonaro, e ele avalia que é importante esse acordo entre o Maranhão, ou seja, entre o Brasil, claro, na base de Alcântara do Maranhão, e os Estados Unidos. Ele avalia que é interessante que haja um acordo comercial para que possa gerar mais empregos, para que possa também desenvolver tecnologias e seja um espaço também para cientistas, ou seja, para que outros países também utilizem a base espacial de Alcântara. Isso já vinha sendo discutido, Adalberto, com o presidente Michel Temer, essas tratativas, essas discussões do que se fazer
com a base de Alcântara, porque por enquanto ela só faz o lançamento de alguns foguetes, mas não está aí tendo a devida utilização, até pelo ponto estratégico que ela se localiza. Portanto, o Jair Bolsonaro deve, então, dar continuidade a esse acordo entre eles dois, e aí, é claro, eles querem também que seja triplicado o investimento que foi feito aí, que está sendo feito em projetos na base de Alcântara. Isso seria, claro, em acordos com outros países, ou seja, outros países utilizariam essa base. Os que são do contra, Adalberto, avaliam que isso fere a soberania nacional do país, mas o próprio Marcos Pontes disse que não, que isso está resguardado e garantido, são acordos internacionais, mas que a soberania está garantida. Obrigado, John. Uma boa semana para você. Obrigado, Alberto. Até amanhã. São 7 horas e mais 38 minutos. No próximo bloco, o Sampaio perde para o CSA. Entra em campo hoje contra o Goiás. Mas só um milagre mantém o time na Série B no ano que vem. E mais, o local que foi construído o primeiro forte do Maranhão é agora a área de lazer ocupada por crianças. Nós voltamos já já. Imagens ao vivo nesse momento da Avenida Beira-Mar. Belas imagens da manhã desta segunda-feira, começo de semana, na capital de todos os maranhenses. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão, são 7 horas e mais 40 minutos, não perca a hora, 7h40. O horário de verão começou ontem, domingo, em 10 estados brasileiros e no Distrito Federal. Vai vigorar até o dia 17 de fevereiro do ano que vem. Nesses locais, os moradores tiveram que adiantar o relógio a 1 hora. Aqui no Maranhão, alteraram o horário bancário, portanto, está alterado, deve seguir, portanto, o horário de verão, já os voos serão em horário local. Fique atento, então, você, mudança aí significativa no horário de verão, inclusive que afetou ali, não é, ao início do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, algumas pessoas se confundiram, mas vários alertas foram feitos nesse sentido, nessa direção, não é? E agora, vamos falar de esporte? A gente começa falando de Campeonato Brasileiro da Série B com o Laércio Júnior. Laércio, bom dia para você. Bom dia, Adalberto Belo. Parece que o Sampaio está pedindo para cair, né, Adalberto? A rodada toda ajuda. Só teve um resultado ruim para o Sampaio, que foi a vitória do CRB contra o Boa Esporte. Mais uma rodada favorável, né? E o CRB agora vai ter um jogo, confronto direto contra o Juventude, ou seja, teoricamente alguém perde nessa rodada. Enfim, o Sampaio não se ajuda e o que nós vamos mostrar agora é algo impressionante. Eu confesso que eu nem acreditei, todos que estavam no estádio Castelão não acreditaram no que aconteceu. O Sampaio fez uma grande partida até 30 minutos do segundo tempo. E no momento que parecia que podia até ampliar o marcador, o CSA com um jogador a menos, devido à lesão de um dos zagueiros, já tinha feito as 3 modificações devido ao desespero do time do CSA, Sampaio parece que dá uma pane geral, os jogadores com 4 ou 5 lá na grande área tomam um gol e o CSA conseguiu uma virada importante, virada esta que deixa o CSA a um passo do acesso para a Série A e o Sampaio Corrêa a um passo largo do descenso para a Série C. Confira. O CSA começa na frente com o Celcinho. O lateral aproveita o rebote de Andrei na cobrança de Rafinha e abre o placar para o CSA. 1-0. O Sampaio empata aos 43 minutos do primeiro tempo, após boa jogada de Fernando Sobral. Ele cruza, Lucas também não segura, e a bola sobra para a esquerdinha. 1-1 no Castelão. Parecia que a noite seria de festa para a torcida boliviana. 3 minutos depois, Fernando Sobral lança Jamie. O centroavante cruza na medida para Mateuzinho virar o placar. 2-1 Sampaio. Mas aí vem o famoso apagão boliviano. Com um jogador a mais e à frente no placar, restando apenas 15 minutos para terminar o jogo, resultado que tirava inclusive o Sampaio da zona do rebaixamento, o improvável acontece. Andrei atrapalha o zagueiro Adair Lucas, que estava bem posicionado. E para piorar a situação, a zaga corta mal e Neto Berola vira o placar. Festa do CSA, bem perto do acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Lamento do Sampaio, agora bem perto da Série C. Final, CSA 3, Sampaio Corrêa 2. O juiz que vem para cá investe muita falta que não tem, isso prejudica a gente, não é de agora que está prejudicando a gente. Infelizmente, aconteceu, isso é futebol, não é fazer. Fico triste, porque a gente quer, a gente trabalha, a gente faz muita coisa do dia a dia, né, cara, e as coisas não andam. Nós viemos aqui sabendo que ia encontrar uma dificuldade, um time muito rápido,
Então tínhamos uma proposta que nós conseguimos realizar no primeiro tempo. Saímos no intervalo perdendo, 3 minutos ali tivemos uma desatenção e tomamos 2 gols, mas demonstramos o que é o CSA, né? Raça, não desistir. E é por isso que nós estamos nessa posição, porque temos um grupo muito qualificado, um treinador que entende muito bem da competição. Olá, Écio, a fala do Marcinho no final do jogo, aliás, obrigado aos nossos colegas aí da TV Cidade, né, a parceria aqui com a TV Difusora, conseguimos as imagens, e aquela fala do Marcinho no final, ou seja, até anotei aqui, as coisas não andam. Dá um retrato, mostra um retrato claro da situação do Sampaio nas últimas rodadas e na situação atual, né? Pois é, e não dá para entender, Adalberto. O Sampaio só de bicho já pagou quase R$1 milhão ou mais de reais para esses jogadores. O presidente no começo da semana ofereceu 100 mil para ganhar o jogo. O time está ganhando, jogando bem, com apoio da torcida, mesmo com o pequeno público de uma noite complicada de feriado, de dia de finados. O torcedor foi, compareceu, deu seu incentivo, o Sampaio jogava bem e aí dá um apagão. O Andrei, que não costuma falhar, falhou, vocês acompanharam os gols. Ele falhou, pelo menos na minha opinião, em 2 gols. Não dá para entender que o time inteiro do Sampaio Corrêa não conheça o Neto Berola, que seria titular aqui brincando com o pé nas costas do time do Sampaio Corrêa. O Neto Berola entra, fica sozinho, isolado na ponta direita, com aquele jogo que nós todos que conhecemos futebol já identificamos nele, que é pegar a bola do lado direito, puxar para a esquerda para bater. E ele fez isso 2 vezes, aproveitou falhas. Se você conferir nos gols do CSA, tem 5 jogadores do Sampaio e só 3 do CSA. Não dá para entender como o Sampaio consegue levar esses gols e, infelizmente, tem essa derrota que é uma derrota complicada, que complica bastante a vida da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. Não foi por falta de vontade, não. O comando técnico foi mudado, o Marcinho chegou, deu um outro gás no time na hora que chegou no Sampaio, enfim, ele fez tudo, tá fazendo tudo que pode, né? Mas tem um limite, né? Tem um limite. E outra coisa, o Sampaio levou 2 viradas aqui dentro. Se tivesse vencido os 2 jogos contra Londrina e CSA, e esteve vencendo, o Sampaio Corrêa estaria hoje com 38 pontos. Mesmo que tivesse vencido o CSA, momentaneamente na sexta-feira estaria fora da zona do rebaixamento. O Sampaio foi para o intervalo, Adalberto, fora da zona do rebaixamento. Não dá para entender o que acontece nos minutos finais. O Andrei, que vinha fechando o gol, tem crédito com a torcida, mas infelizmente foi infeliz demais nos 2 lances capitais do jogo. No primeiro gol e no gol de empate do CSA. Vamos falar do restante da rodada, né? Restante da rodada com o CRB. Começamos pelo time alagoano, que venceu, fez a sua parte, foi a 38 pontos e fica agora a pouco mais de 4 pontos de escapar da zona do rebaixamento. Com 4 ou 5 pontos, o CRB escapa. Veja como foi. Em Maceió, o CRB faz 1-0 com William Santana. No fim da partida, muita emoção. Aos 40 do segundo tempo, Bruno Tubarão empata para os mineiros. 1-1. Resultado ruim que deixava o Sampaio Corrêa ainda respirando na luta contra o rebaixamento. Só que 2 minutos depois, Everton Senna marca o gol de uma vitória importantíssima para o CRB. Final, CRB 2-1. Pra você ver, né, Adalberto? O Boa Esporte estava segurando o empate até o final. Finalzinho, né? Série B é muito complicado, é difícil. Qualquer vacilo você acaba levando o gol. Equilíbrio muito grande entre as equipes também, né? Com exceção de uma. Sabe qual é, né? Eu sei, claro que eu sei. Vamos mostrar. No centenário, o tricolor do PC, depois de quase uma década na Série C do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza chamou o Rogério Ceni. O Rogério Ceni teve carta branca para trabalhar, tirou o melhor jogador do Sampaio Corrêa, que foi o Marlon, e o Marlon foi o pilar, juntamente com o Gustavo, dessa campanha maravilhosa. Eles 2 dentro do campo, fora dele, Rogério Ceni. Confira o acesso à festa do Fortaleza com 4 rodadas de antecipação. O Estádio Olímpico Antônio Ascioli foi o palco do acesso no centenário. Gustavo, o Gustavo, abre o placar para o Fortaleza. Ainda no primeiro tempo, Bruno Melo aumenta a festa, 2-0. O Atlético ainda desconta no fim com João Paulo, mas fica nisso. Como bom coadjuvante, o Atlético só participa da festa. A vitória é do Fortaleza. Final, Fortaleza 2, Atlético Goianiense 1. Beneficiado pelos tropeços de Londrina e Vila Nova, o tricolor comemora o retorno à elite com 4 rodadas de antecipação. O Fortaleza, eu acho que hoje marca um capítulo bacana da história do clube. No ano do centenário, com 4 rodadas de antecedência, conseguiu acesso. Agora nós temos que a meta sempre foi, né, buscar o título. E agora nós temos que continuar na caminhada. Acho que a gente não pode parar por aqui. Pode parar não, e a gente fez essa disposição da diretoria, do técnico também, impressionante, né?
vem da Série C, né? Sofreu bastante, vários anos, aí pula para a Série B e já de cara já vai para a Série principal, para a Série A já do vai Campeonato fazendo Brasileiro. uma campanha com moral, né? É. 2 times, né, do Ceará, os principais, Fortaleza e Ceará, na Série A no ano que vem. O Ceará ainda precisa de pelo menos uns 6 pontos aí para permanecer, mas acredito, pelo futebol que está jogando, talvez está entre as 4 melhores times do retorno do Campeonato Brasileiro da Série A. Fortaleza já subiu. O Rogério Ceni se mostrou um treinador competente, aquela proposta que ele tentou lá no São Paulo e não conseguiu. No Fortaleza, com a pressão menor no que diz respeito ao âmbito nacional, não local, que Fortaleza tem uma grande torcida, mas a nível nacional, uma pressão ela um pouco menor. O Rogério Ceni chega com um peso muito grande para comandar esse time do Fortaleza e com a tarefa de conduzir uma equipe que penou na Série C para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? O Rogério só tem um problema, Adalberto, que é a questão do trato dele com a mídia, com a imprensa esportiva. Isso aí o Rogério, aos poucos, na medida em que for ganhando experiência como treinador, ele vai mudar um pouco. Ele ainda está com aquele estigma de perseguição ao São Paulo do tempo que ele era treinador do São Paulo, né? Era tudo a favor do Corinthians e contra o São Paulo. Ele, como treinador, ainda puxa um pouco isso nas suas entrevistas coletivas e até no trato diário com a imprensa lá do estado do Ceará. Aos poucos tenho certeza que vai mudar e esse bom trabalho do Rogério foi coroado com a brilhante campanha. Fortaleza, com méritos, já subiu e deve ser o campeão brasileiro da Série B. Eu ia te falar isso, quer dizer, tá classificado é uma coisa, mas ele quer o título, já falou isso em várias entrevistas, né? E Fortaleza tem tudo para conseguir. Para coroar o centenário, né? O time do Fortaleza está completando esse ano 100 anos e por essa razão foi feito investimento na comissão técnica do Rogério Ceni, a grande atração dessa Série B. Tem o Gustavo que marca todo o jogo, enfim, Fortaleza de parabéns e que isso possa servir de inspiração para as outras equipes do Nordeste. Vamos em frente, vamos falar agora de Série B, mas do Maranhense. Do Maranhense, uma grande cidade, uma praça esportiva que estava há quase 30 anos fora da Série A do Campeonato Maranhense, está de volta. O PAC, o Pinheiro Atlético Clube, empatou no minuto final e conquistou o título da Série B. A TV Difusora estava lá. Tarde de final da Série B do Campeonato Maranhense no Castelão. Após vitória por 2-1 na Baixada, a turma de branco do Pinheiro Atlético Clube joga pelo empate. Mesmo longe, as torcidas de Pinheiro e Chapadinha comparecem em bom número. E logo no início, quem comemora é o Chapadinha. Jonas Piu-Piu é lançado e abre o placar para o Galo. 1-0. Pinheiro tenta a resposta e até cria boas chances, mas o Chapadinha fica com a mão na taça. Kaká amplia, 2-0. Um enorme prejuízo para o PAC, que na cobrança de falta de Vivico, vê a bola bater na trave e sobrar para Juninho Pindaré diminuir, 2-1. Resultado que torna o segundo tempo muito emocionante. A partida volta equilibrada. Aos poucos, Pinheiro consegue levar perigo. Mas no contra-ataque o Chapadinha tem a chance de definir a partida. 2 vezes com Maurício. Ele joga para fora as oportunidades. E no fim, Pinheiro pressiona. E quando a torcida do Chapadinha já comemorava, aos 48 minutos do segundo tempo, Neto cruza. E Diego sobe de cabeça para marcar o gol do empate. É na realidade o gol do título. Apito final. Pinheiro 2, Chapadinha também 2. Pinheiro campeão maranhense da Série B. Primeiro jogo Deus já vinha me abençoado aí com 2 gols. E agora foi na raça, na luta, na briga até o fim sem desistir. E eu pude dar o passe e ajudar a equipe mais um dia. E agora é só comemorar que o título é nosso. Mais um título importante, é como se fosse o primeiro para mim. E espero que venha mais, pô. Essa torcida aí de Pinheiro merece, nós jogadores merecemos também. E é isso aí, agradecer a Deus por esse título. Fiz 1-0, fizemos 2-0 aí. Pegamos 2 gols aí, cara, que a gente vem treinando, vem se dedicando a isso. No final ali, bola na área, pegamos gol de empate. Pinheiro está de volta à disputa do Campeonato Maranhense após mais de 25 anos. Terá também torneio seletivo para uma vaga no Campeonato Brasileiro a partir do próximo final de semana. E para ter uma equipe forte nessas 2 competições, o prefeito da cidade garante que apoio não vai faltar. Como eu gosto de esporte, principalmente do futebol, eu vou entrar de cabeça. Eu quero ver nosso time brilhando, jogando com o Flamengo, com o Vasco, com o Fluminense, com o São Paulo, Palmeiras, trazendo esses times para dentro de Pinheiro. Inclusive nós estamos com um belíssimo projeto, já aprovado na Secretaria de Esporte, da nossa ampliação do Costa Rodrigues, que é o nosso estádio. Se Deus quiser, nós vamos ter capacidade suficiente para ter grandes clássicos dentro de Pinheiro.
Que maravilha. Está empolgado o prefeito, hein? Está empolgado e ele está apoiando. É bom você frisar, quando acontece o mínimo de apoio, ele apoiou, pediu que fosse investido a metade do trabalho de Pinheiro em jogadores da região, e Pinheiro está aí, 50% com jogadores contratados, 50% com jogadores da terra, o menor investimento entre os 4 semifinalistas e o título da Série B, e o Pinheiro já estreia domingo no seletivo para uma vaga na Série D, que terá participação do Maranhão Atlético Clube, que aliás se apresenta daqui a pouco ao comando do técnico Raimundinho Lopes, Adalberto. Valeu, Laércio. Um ótimo dia para você. Um abraço, e hoje tem Sampaio Corrêa contra o Goiás pela Série B. Vamos acompanhar. Talvez o último suspiro do Tubarão. Se vencer, continua com possibilidade. Valeu, Laércio. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão dessa segunda-feira. Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. A previsão aí em geral para o Maranhão inteiro, gente, é de temperaturas altíssimas no dia de hoje, exatamente nessa segunda-feira. Vamos começar por São Luís. Na capital maranhense, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvisco rápido em áreas isoladas. A mínima 25, a máxima 31 graus. Agora Imperatriz, lá em Imperatriz predomina o tempo nublado, sujeito a pancadas esparsas de chuva. Mínima Imperatriz 25, olha a máxima, 33 graus, muito quente. Mais quente ainda em Caxias. Céu parcialmente nublado, possibilidade de chuvisco rápido, isolado, mínima de 26, máxima de 35 graus. Agora vamos para mais 3 cidades, mais 3 aqui para você. Barreirinhas, Carolina e também Balsas. Em Barreirinhas, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvisco rápido, isolado. Mínima 26, máxima 32 graus. Vamos para Carolina? Lá em Carolina, céu parcialmente nublado e chuva ocasional isolada. Mínima de 25, a máxima de 33 graus. Em Balsas, hoje predomina céu encoberto e pancadas esparsas de chuva. Mínima de 25, máxima de 36 graus. Agora vamos ver como fica a Tábua de Marés. Para hoje, 4h41 da madrugada, 5,8 metros, às 11h02, daqui a pouco, meio metro, às 17h15, 5,9 metros, e depois, às 23h24, mais uma baixa mar nas marés, portanto, aqui na capital maranhense. Bom, agora nós vamos mostrar o local onde foi erguido o primeiro forte do Maranhão. O repórter Seu Mineiro faz uma viagem no tempo, no ano em que a rendição de Daniel de Latouche completa 403 anos. Com o passar dos séculos, o lugar se transformou em área de lazer para crianças e adultos. A história de que aqui existia um forte não é conhecida pelos frequentadores, que de modo geral se impressionam ao saber. Eu não sabia, é novidade para mim isso aí. E se ainda tivesse ainda conservado, tivesse um museu, alguma coisa para relembrar o passado, é muito interessante, seria muito interessante, verdade. Seria bem pertinente ter um monumento, algo que trouxesse essa memória até para os moradores ou visitantes, turistas, ver o que realmente aconteceu, da história e como está hoje, né? Foi a vista privilegiada da Baía de São Marcos que fez com que a área localizada no bairro do São Francisco fosse escolhida pelos franceses para ser erguido o primeiro forte do Maranhão. Esse lugar aqui é o local primeiro, ele é do final dos anos 1500, e foi ele que gerou a cidade de São Luís. Foi daqui que Charles de Gaulle foi para a França pedir ajuda para Daniel de Latouche, para o rei, e quando o rei mandou Daniel de Latouche para fundar a colônia, já foi do outro lado. Então houve um esvaziamento desse lugar e migrou para o centro histórico, que hoje é o centro histórico de São Luís. Uma história que, de acordo com essa pesquisadora, não possui um só protagonista. Um dos principais protagonistas que pouco é citado, muitas vezes esquecido, é o Charles de Gaulle. O Charles de Gaulle estava aqui desde 1594. Ele veio com Jacques Riffaut e aqui ficou, fez amizade com os índios. Inicialmente, esse lugar foi batizado pelos franceses como Forte Sardinha. Anos depois, foi aqui que Daniel de Latouche assinou a rendição. Já sob os domínios portugueses, o forte foi rebatizado de São Francisco, dando origem ao nome do bairro. Os anos se passaram e nada restou do que poderia lembrar o forte. Um registro que deveria ter sido não só preservado, mas se tornado um grande ponto turístico da capital. Aqui, de fato, existem documentos comprobatórios disso. Não fosse o local estratégico e as pesquisas que já foram feitas a respeito disso aqui, depois foi tudo aterrado, mas existem documentos comprovando que aqui existia um forte, sim, onde inclusive houve a rendição de Daniel de Latouche. Aqui era para ter pelo menos uma pedra, uma estela, uma pedra dizendo que aqui, nesse lugar,
São Luís, o Maranhão e essa parte do Brasil saiu de mãos francesas para mãos portuguesas. Era para contar toda uma linda e bela história e ainda está faltando. Exatamente ontem, completando 403 anos dessa história. O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no Portal MA10. Amanhã, no quadro que vem por aí, nós vamos falar sobre a reforma da Previdência. Fique ligado. Um ótimo dia a todos. Começamos essa semana com belas imagens aqui, encerrando o Bom Dia Maranhão. Imagens aqui da Avenida Beira-Mar, ao fundo do bairro do São Francisco. A gente se encontra amanhã aqui no Bom Dia. Até lá.